Olá, eu sou a Heloísa Fischer, eu sou jornalista, fundadora da Comunica Simples, sou autora aqui do livro Clareza em Textos de Governo Eletrônico, uma questão de cidadania. Eu estudo o tema da linguagem simples desde 2016, faço mestrado na PUC do Rio de Janeiro, estudo a compreensibilidade textual de serviços públicos digitais. Linguagem simples, ela é uma técnica de comunicação e uma causa social que tem força em vários países. O objetivo da linguagem simples é fazer com que os textos sejam mais fáceis de ler. A pessoa consegue localizar a informação, entender e saber como usar a informação. O ideal, quando você está escrevendo em linguagem simples, é que você tenha uma pessoa da área de comunicação, né, você que está redigindo, e alguém da área técnica, alguém especialista naquele assunto, para que a pessoa possa te dizer, para te tirar alguma dúvida, né? Então, eu separei algumas das diretrizes com as quais eu trabalho com relação à organização da informação e com relação à escrita propriamente dita. Com relação à organização da informação, primeiro, seja ela na tela ou seja no papel, procura sempre usar aquela imagem da pirâmide invertida, que a gente aprende isso no jornalismo, né? Que significa que você coloca sempre a primeira informação, ela é a mais importante, e depois você vem descendo com a informação. Muitas vezes tem informação super importante que está lá no meio do texto, e ela devia estar lá no início do texto, né? Um pouco como o lead do jornalismo. Procura usar parágrafos curtos, procura dividir em tópicos, se você estiver fazendo um texto que se dirige a várias populações, por exemplo, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas. Em vez de você colocar isso tudo sequencial no texto, vai dividindo por tópico, né? E quando você precisar fazer uma lista de coisas, usa aquelas bolinhas que em inglês chama bullet point, né? E procura fazer parágrafos curtos. Com relação a frases, eu separei aqui duas diretrizes de frase para você. Procura trabalhar com a ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, predicado. Não inverte, não coloca oração intercalada e procura não colocar um monte de coisa na mesma frase. Procura fazer a frase curta e aí você divide as suas ideias. Diretrizes internacionais de linguagem simples, muitas em inglês, elas falam para trabalhar entre 15 e 20 palavras. Isso é só uma referência, porque o que torna uma frase complexa não é só o tamanho dela, né? Tem vários elementos linguísticos ali dentro que podem torná-la complicada. Mas é bom procurar usar entre 15 e 20 palavras, porque muitas pessoas estão consultando as informações na tela do celular. Então, quanto mais longas as frases, mais vai demorar para a pessoa descer ali e ler tudo, né? Então, ordem direta, 15 a 20 palavras. Com relação à escolha de palavras, procura cortar todas as palavras que são desnecessárias no seu texto. Não é hora de ficar enfeitando as coisas, é hora de ser direto. Procura usar a palavra conhecida. Essa é uma diretriz que eu acho que é a mais importante da linguagem simples e é a mais difícil da gente colocar em prática, porque é difícil a gente saber, para mim esse termo está fácil, mas será que para a pessoa que vai ler está fácil? Procure sempre usar as palavras mais conhecidas. Por exemplo, entre comprar e adquirir, usa comprar, porque é uma palavra que a pessoa já de cara todo mundo sabe o que é, né? E procura evitar encadeamento de substantivos abstratos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma frase assim: para solicitação de esclarecimento de dúvidas. Solicitação, esclarecimento, dúvidas. 3 encadeados. É difícil de entender isso. É muito mais fácil você escrever para esclarecer dúvidas. Nesse momento que a gente está vivendo de uma necessidade vital, né, e não é exagero usar essa palavra, para a informação ser fácil de entender, as pessoas têm que conseguir localizar as informações, entender as informações e saber como usar aquelas informações ao favor próprio, né? A linguagem simples ela é muito importante.